Olá, pessoal! Trazer um vídeo para vocês falando da questão da vivência da psicologia junguiana, da psicologia analítica na vida prática, na nossa vida, qual a ligação que essa psicologia e que todos os estudos que Jung realizou têm com a nossa vivência. E esse vídeo eu quero colocar para vocês o que a psicologia analítica tem a me dizer, o que tem a ver com a minha vida prática, com o meu processo. E é um dos motivos porque eu me dedico e sinto muito identificada com a obra de Jung, com o pensamento de Jung, porque me toca, porque eu sinto que Jung ele parece que está ali falando de mim, mas eu sei, é claro que não é isso, mas não só, claro que ele está falando da minha vida, mas está falando da vida de muitas pessoas. Jung ele teve uma experiência riquíssima interna, do confronto com o seu próprio inconsciente, em que daí brotou uma obra de arte belíssima, que é o livro Vermelho. E eu me identifico bastante com tudo que ele fala, não só da vida dele, dos confrontos que ele teve, e também a experiência que ele teve enquanto psicoterapeuta. Eu também passei por esse processo, precisamente, mais especialmente, quando eu ainda residia no Brasil. Depois eu vim morar na Alemanha e isso se intensificou, não como psicoterapeuta, mas o meu processo interno foi... E, claro, né, não sou uma obra acabada, né? Eu não estou aqui numa condição de dizer que eu sou individuada, mas que eu tenho consciência de que é um processo, é um movimento dinâmico, constante. E aqui eu trago para vocês a minha relação com a psicologia junguiana, que primeiramente eu estudei psicologia, eu entrei na Universidade Federal de Alagoas em 1997 e terminei em 2003, porque nessa época o curso de psicologia era de 6 anos, em que a gente estudava 5 anos, né, que a psicologia tem ali as disciplinas que são fixas, que são ali exigidas, fora as disciplinas que são facultativas, e mais um ano de estágio supervisionado. Você teria que escolher em que vertente você iria, se você iria mais para a psicanálise, para o existencialismo, para uma abordagem humanista, né, ou então uma comportamental, e se seria na clínica, se seria na organização, se seria com adulto, se seria com criança. E aí eu entrei na parte de psicologia clínica, porque eu sempre, durante muito tempo, eu fiquei muito focada nesse universo dentro da academia, com a psicologia clínica, com a psicanálise, e durante muito tempo eu fui estagiária numa clínica psiquiátrica na cidade de Maceió. Bem, e durante muito tempo eu fui estagiária dentro desse universo da psiquiatria, da clínica, e depois desenvolvi meu TCC nessa área, dentro da abordagem da psicanálise, né, da visão freudiana. E depois eu fui contratada por essa mesma clínica e trabalhei lá durante algum tempo. E sempre nessa área de psicologia clínica. Bem, mas o que eu estou querendo dizer é que na universidade a gente não teve, quer dizer, eu não tive contato com a psicologia junguiana, mesmo porque nessa época o nome de Jung, não só nessa época, né, mas eu acredito que nessa época era muito mais forte. O nome de Jung não era assim muito bem visto, não
passava-se algo muito negativo, e principalmente quando se relatava ali, porque dentro da academia, as vertentes ali que eram a base que tinha força era a psicanálise, a comportamental e a humanista. Então, e de todas essas três, a que seria mais de carro-chefe do curso era a psicanálise. Então, eles falavam da relação de Jung e Freud de uma forma bem pejorativa, e que não dava ali os dados reais e de uma maneira assim preconceituosa, colocando Jung num lugar que a gente já conhece, né, que é o místico. Ele vai falar sobre essas coisas aí que não tem nada a ver, que não tem comprovação científica, e por conta dessas coisas aí foi porque teve o rompimento com Freud e blá blá blá. Mas eu, por conta própria, através de um amigo querido, ele é o Diogo, né? Uma pessoa maravilhosa. Ele me mostrou uma vez o livro de Jung, A Gênese das Doenças Mentais, mas eu vou olhar direito. Então, eu totalmente sem base ali para entender a psicologia de Jung, então eu me vi totalmente perdida. Eu acredito que eu me identifico até quando o Jung falou que ele, inicialmente, quando ele ainda estava no começo, e ele foi ler o livro de Freud sobre as interpretação dos sonhos, ele teve uma dificuldade e deixou para um outro momento, quando ele pôde compreender mais a fundo o que Freud quis dizer com essa obra, né, a interpretação dos sonhos. Então, mais ou menos aconteceu comigo, eu não estava preparada, mas eu sabia que tinha algo ali em mãos, naqueles livros, e ironicamente a biblioteca dessa universidade era cheia dos livros de Jung, das obras, entre aspas, completa, né, de Jung, e eu fui tendo acesso, mas com muita dificuldade, eu não entendia muito bem. O foco muito ali nos estudos era a psicanálise. Mas eu sempre tive muita sede de compreender a alma humana, a psique humana. O curso de psicologia, pessoal, ele não dá essa base para quando você faz o curso e você já você entende de tudo, a psique foi esgotada no seu estudo, você não precisa mais, o curso lhe dá toda a bagagem que tem que ser, que tem que dar. Nós sabemos que os cursos também têm as suas falhas, né, as suas lacunas, e que a gente, como estudioso e como curioso, ali, pela busca do conhecimento, tem que buscar por si só e também fazer outras formações, fazer cursos, grupo de estudo, estágios e coisa e tal. Então, o curso de psicologia ele é muito geral e ali ele dá uma certa base para que você continue, para você fazer a sua jornada de conhecimento ali da psique. E mesmo assim, eu acho assim muito arrogante a gente dizer que, porque nós estudamos muito tempo, ou uma obra, ou um determinado assunto, ou uma ciência, uma abordagem, e já colocar ali de que você é o máximo do conhecimento, não precisa se estudar mais, minimizar quem está começando, porque esse começo você já esteve lá, você já esteve nesse começo, e que nunca tem um fim. Então você está sempre em condições de aprender. E o curso de psicologia em si é algo que eu acredito, eu vejo como uma bênção, né? Um presente muito grande, um privilégio, que quem se dedica mesmo a essa ciência sabe que é uma ciência de que ela estuda a psique e ao mesmo tempo você faz parte desse estudo, porque você também possui uma psique. Então é um trabalho que é paralelo com o trabalho interno, porque você precisa da sua psique, que é o seu material também de estudo e de profissão, é a sua própria psique. Então,
da mesma maneira em que Jung fala ele faz essa analogia, que da mesma forma em que o médico, ele tem que, um cirurgião, né, um médico cirurgião, ele tem que fazer a higienização, lavar suas mãos, tomar todos os cuidados quando ele for ali tocar no corpo daquele paciente e fazer todo o procedimento, né, cirúrgico, médico, ele tem que tomar esses cuidados, ele tem que fazer todo esse trabalho de higienização. Da mesma forma que nós que trabalhamos com a psique, mais precisamente se você é um psicoterapeuta, você tem a intenção de entrar nessa esfera aí de atuação, é de ter esses cuidados também com a sua própria psique. Porque dentro da psicologia junguiana tem esse olhar de entender que o processo psicoterápico, ele não é visto e não é colocado de uma forma em que o terapeuta ele está acima do paciente, em que ele está distante do paciente e que não vai ter nenhuma influência nesse contato com a psique alheia, com a psique do seu cliente, do seu paciente. Mas que Jung ele vem falar desse processo, dessa relação, né, dessa interação. E o que tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, com a questão da minha jornada? É que foi aqui na Alemanha que eu tive o contato mesmo mais profundo com a psicologia analítica. E muito interessante é que foram sempre em momentos muito forte e intensivo na minha vida, momentos críticos de conflito e que estava ali exigindo de mim uma renovação, um crescimento, uma confrontação mesmo com o meu inconsciente. E que, claro, eu tive antes de vir morar aqui na Alemanha, de situações mesmo na minha vida em que eu tive esse impacto, né, com as imagens, né, com aquela comunicação mesmo com o meu inconsciente. E que foi muito difícil, mas necessário, porque é humano, os conflitos, os dramas humanos são uma realidade, e eu procurei então entender tudo isso. Então até antes de fazer o curso de psicologia, então teve momentos, né, sempre assim, a separação dos meus pais, e eu queria entender porque eu tive sequências repetitivas ou até não repetitivas de sonhos. Então, o meu inconsciente ali, né, diante daquele conflito, né, da minha vida ali, prática. Então, em todos os momentos que eu tive, né, problemas na minha vida, conflitos, eu tive uma avalanche de sonhos. Assim, eu até lamento que nessa época eu não tinha o hábito de registrar, como eu tenho atualmente. Eu coloco tudo nos livros, anoto tudo, esse aqui já tá acabando, e já comprei um que eu vou colocar para registrar, mas alguns sonhos foram decisivos, que Jung chama desses sonhos mais significativos, né? Esses sonhos com um valor arquetípico, esses sonhos grandes, e que na minha memória eles estão muito bem claros e registrados, e eu consegui posteriormente registrá-los. Mas o que eu estou querendo dizer isso é que é justamente nestes momentos de intensa crise, conflito, né, de confronto mesmo com a realidade, com o sofrimento, é que aí brota um material muito rico para a autocompreensão, para uma comunicação consigo mesmo, algo muito forte. Então foram diversos momentos da minha vida, todos eles ligados a perdas, seja ela simbólica ou seja mesmo ela
física mesmo. Posteriormente, eu tive uma crise mesmo, assim, de existencial na universidade, de tanto estar lidando com aqueles conteúdos, com aqueles materiais, e também de estar constantemente, diariamente, numa sala de 40 pessoas, todas ali com as suas problemáticas, e ali estava um ambiente em que eu captava muita coisa, e ali passou também a minha própria vivência de dar um impulso ao crescimento próprio, né, de desenvolvimento, e que eu consegui lidar com essa situação, porque eu fui trabalhando em mim mesma e também fui fazer terapia, tinha esse hábito que eu agradeço a todos os dias que eu tomei essa atitude, porque eu era um pouco resistente, ironicamente, fazendo curso de psicologia, mas eu tinha muita desconfiança de quem seria esse profissional, até que a transferência ali aconteceu e eu fiz durante muito tempo, e sempre voltando a fazer análise, e também voltando até as análises mesmo que hoje é possível fazer online com alguém que a gente se identifique e que fale o nosso idioma. Então aí teve esses momentos, também teve uma questão mesmo de perda na questão do relacionamento afetivo, e depois quando eu vim para a Alemanha, porque sim, você ganha um novo país, mas é como você ali tivesse, como não, você tem que deixar seus familiares, você tem que deixar a sua pátria, você tem que deixar o seu idioma, isso tem tudo que ficar de pano de fundo, porque o foco ali é o idioma local, a realidade atual, o país em que você está, então isso gera um impacto fortíssimo na psique, em que você tem que fazer esse processo, é um renascimento moral e espiritual. Então, quando eu li isso no Jung, aqui até nesse Presente e Futuro e até em outros livros, eu digo, não, mas é exatamente isso. Porque é como você morre e você renasce. E você tem que lidar com todos esses processos. E todos esses eventos na minha vida pessoal, todos eu tive uma avalanche de sonhos. Sonhos importantíssimos. Anotei, refleti sobre eles, levei para análise, tenho eles aqui e para mim é muito interessante, porque às vezes tem um momento que quando eu sinto essa vontade, eu abro, eu leio, eu penso um pouco. E eu gosto bastante também de estudar psicologia de uma forma geral, de ler também Jung, gosto também da literatura. E uma coisa também que eu queria dizer, que eu pulei nessa parte, que eu lembro que quando eu estava tendo esses conflitos no tempo da universidade, gente, parece que é uma coisa, você tá nesses momentos intensos, você vai numa biblioteca universitária e ao invés de você procurar alguma coisa que te dê um pouco de alivia um pouco, né, que você já tá muito ali cheia daqueles conteúdos, aí eu pego, vou ler o quê? Nietzsche. Fui ler Nietzsche. Aí, minha gente, vocês não imaginam, eu tenho uma coisa assim, bom em mim, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, que é isso? Eu amo esse livro, eu li, reli, e depois li outros de Nietzsche, agora em outros momentos, né, mas a literatura me ajudou bastante, e o que eu faço hoje é sempre assim, que eu tive que eu agarrei com unhas e dentes a psicologia de Jung, o estudo, os livros, as discussões. Foi outro momento também muito difícil e crítico na minha vida, foi quando eu me tornei mãe aqui do outro lado do mundo, sem família, sem ninguém, só eu, Deus e meu marido, né? E eu fiquei assim mergulhada naqueles conteúdos, né, do arquétipo, aquela da mãe, de ser mãe, é muito forte. Então, imagine, eu amamentava
fazia aquele silêncio para não acordar a minha menininha, botava uma luz bem baixinha e olhando os livros de Jung, eu me lembro como hoje. E foi assim que eu me entreguei mesmo aos estudos e comecei mais e mais e não parei até agora. E a minha filha já vai fazer 6 anos e assim vai, né? Porque eu comecei precisamente em 2013, mas em 2015, que foi justamente esse processo em que eu me tornei mãe, foi que a coisa assim foi bem intensa. Comecei a reler, ver aquelas imagens, eu tive vários sonhos, registrando e registrando, e eu vi ali que, gente, a minha identificação com o pensamento de Jung. Não estou dizendo aqui vocês que é uma idolatria, respeito, eu tenho um carinho muito grande por ele, eu coloquei aqui até a foto dele, então em outro momento eu releio, e não é uma coisa assim que eu sou só fechada em tudo que Jung faz de uma forma cega e que eu não vejo, a minha visão é ampla. Eu procuro sempre, eu gosto muito de outras coisas, né, como eu falei para vocês. Sim, antes de estudar Jung, eu estudava, que é claro, como eu disse para vocês, que era o foco da universidade, psicanálise. Então, eu tenho um livro de Freud, li, estudei sobre a interpretação dos sonhos, a questão mesmo da estrutura da psique, segundo Freud, né, que é id, ego, superego, as fases psicossexuais. Gosto muito, porque é uma coisa que a gente teve que estudar bastante na clínica psiquiátrica. Melanie Klein, gosto da Melanie Klein, gosto também de Winnicott, gosto bastante da história da psicologia, de saber como tudo começou, dos filósofos que deram aí os primeiros passos ali para a gente chegar e buscar ali o estudo da psique. Para mim, o porquê que eu estudava Freud e depois, né, eu vou ali com toda a sede para estudar e conhecer o pensamento de Jung. Porque durante uma coisa muito importante, primeiro que eu já coloquei aqui para vocês, que eu não conseguia com as outras psicologias fazer um link com a minha vida. Eu não conseguia fazer um link com a minha psique. Achava interessante, claro, Freud achava interessantíssimo, porque para mim era aquilo, opa, falando inconsciente, tá chegando próximo, né? Eu tinha essa sensação, porque as outras abordagens para mim era muito rasa, para mim, era muito rasa. Então, esse foi um dos motivos, mas isso foi bom, tá? Porque me deu uma base boa de psicanálise. Para depois estudar Jung é interessante ter. E a segunda é que eu estagiei e trabalhei durante um bom tempo com psicóticos. E eu não conseguia ver nada que me desse uma luz com todo aquele material que os pacientes passavam para mim, aqueles pacientes esquizofrênicos, psicóticos. O foco ali, eles tentavam também trazer a orientação com Melanie Klein, embora eu goste dela, mas para mim estava faltando algo. Então, quando eu comecei a estudar Jung, que quando ele vai falar de esquizofrenia, dos estudos que ele fez, da experiência dele, quando ele fala que quando ele começou no hospital de Burgosli, aqui na Suíça, então aquilo ali para mim eu me identifiquei bastante, porque eu me vi nos questionamentos que eu tive nessa época, em que eu estava ali diariamente na escuta, né, dos sonhos, dos materiais, da fala dos esquizofrênicos, e que na época eu não encontrava base nenhuma para poder entender um pouco mais. E Jung, ele me proporcionou isso. E eu tenho, infelizmente eu não tenho todos, mas eu fazia os relatos que a gente tinha nesse hospital psiquiátrico, a gente tinha que fazer
como é que se diz, fazer um protocolo, escrever o que foi feito com o paciente, o que foi ali dito. Então, em algumas anotações eu mantive para mim, claro, mantendo o sigilo ali da identidade do paciente. Mas, gente, é um material riquíssimo que a gente lê Jung quando ele fala do inconsciente coletivo, dessas imagens, da questão do neurótico, que é onde o Freud ficou mais nessa esfera da neurose. Ele não tinha tanta experiência assim como Jung tinha com a psiquiatria, com os pacientes psicóticos. E quando o Jung fala do esquizofrênico, dos psicóticos, e aí eu compreendo muito mais tudo aquilo que eu ouvia e registrava, que é uma avalanche de conteúdos inconscientes que esse paciente ele não dá conta, quer dizer, o ego não dá conta, então é invadido. Esse ego é destroçado. Então tudo isso, para mim, ele faz com que a psicologia de Jung, tudo aquilo que ele estudou, e quando eu cada vez mais leio e estudo, faça sentido para mim. Então, gente, o que eu quero também dizer é que tudo que a gente faz, assim, tipo, se vocês estão na área da psicologia ou terapeuta, independente, de se fazer um sentido. A gente não está aqui para fazer cópias. Eu não tenho como copiar esses autores aqui, Jung, Freud, cada um teve a sua vivência, a sua experiência, mas de eu buscar a minha melhor versão, sempre que possível. E também quando um dia que não é possível, eu também aceitar que não é possível naquele momento. E lidar com os conteúdos sombrios, isso para mim também foi algo que me impactou bastante e impacta sempre, constantemente. É que eu era uma pessoa, claro, eu ainda estou no meu processo, mas eu era uma pessoa de que eu tinha que ser sempre perfeita, que tinha que fazer tudo de uma forma muito correta. E que eu exigia de mim algo muito assim, muito extremo. E isso, claro, causava em mim ali, que era uma posição muito unilateral e causava, claro, um desconforto, um sofrimento interno, né? Então, eu lidando com essa questão e sabendo que a sombra, o lado sombrio, todos nós temos, não é um privilégio meu. A humanidade tem os seus dois, né, os dois lados da moeda, podemos dizer. E isso me trouxe muito, mas muito alívio e um crescimento imensurável. E eu tô ainda na minha jornada, continuo, e esse canal, ele faz parte, sim, desse processo. As pessoas, quando elas entram em contato comigo, fazem parte desse processo. O canal, eu comecei tudo com alma junguiana, eu comecei de uma forma muito despretensiosa e com a intenção de me motivar cada vez mais, de eu buscar e tentar passar o pouco que eu sei. E sentir esse contato com pessoas que também gostam, que também se identificam com a psicologia analítica. Então era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo. Nesse vídeo acho que ficou um pouco longo, vou depois editar. Que é isso, que a psicologia analítica ela não é apenas o conhecimento, que nós sabemos que estudar Jung é bem intenso e é uma coisa que não para mais, né? Não para mais. Mas também que não tem valor nenhum se a gente não ver o nosso rosto refletido em tudo isso. E também naqueles que a gente compartilha uma vida, ou então dos nossos clientes, e que a gente consegue ali
fazer essa jornada de uma maneira mais genuína, mais honesta comigo mesmo, conosco, né? Com nós próprios. Então, eu gostaria de agradecer a vocês a presença e um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!